Boa noite, amigos. No ar mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, quinta-feira, 16 de janeiro de 2020. Já estamos contagem regressiva para o Campeonato Gaúcho. Na próxima semana já teremos Campeonato Gaúcho, já teremos bola rolando já no final de semana, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, com a Recopa, mas teremos também as movimentações do Campeonato Gaúcho envolvendo todos os clubes na próxima semana. O Grêmio hoje volta a ser assunto. Ontem o assunto foram as demissões, as saídas do Rogerinho, preparador físico, do Rogerão, da nutricionista, do fisiologista. Foram 7 mudanças ao todo. E agora as novidades no Grêmio. Foram anunciados o novo preparador de goleiros que estava no Corinthians. A gente vai botar o presidente Romildo e o Klaus Câmara falando daqui a pouco na entrevista coletiva que foi concedida na tarde de hoje. O Márcio Meira é o novo preparador físico do Grêmio. Ele que estava na seleção da Tailândia, tem passagem por vários clubes do Brasil, deve chegar até o final de semana. E o Grêmio anunciou também 3 novos diretores médicos, diretores políticos, utilizando palavras do presidente Romildo Bolzan, ocupando a vaga que antes só tinha Saul Berchevsky, que segundo o presidente Romildo deixa o comando do departamento médico do Grêmio por uma questão de saúde. Foi um pedido do Dr. Saul a saída dele do departamento médico do Grêmio. Assumem Ciro Simone, médico e ex-prefeito de Osório, atual deputado estadual. Também como diretores, o diretor do Hospital de Clínicas, Ricardo Gurski, e o ortopedista, Dr. Carlos Galia. Os médicos Paulo Rabaldo e Márcio Dornelli seguirão no departamento médico gremista. Chega a surpreender, não surpreende, preocupa, não preocupa essas, vamos dizer, profundas modificações que, segundo o presidente Romildo, são atos de gestão que foram bem pensados. Esse era o momento adequado e o momento, enfim, propício para fazer essas mudanças. Mas algo preocupa nesse processo. Cláudio Medeiros, conselheiro do Tricolor e integrante, presidente do Grêmio do Prata, mas agora mais do que nunca anunciado aqui como conselheiro do clube, que é um cargo maior. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Maurício. Boa noite, telespectadores do Cadeira Cativa, da Ubra TV. Uma saudação especial à nação tricolor, a todos os torcedores do Grêmio. Realmente, né, as 2 últimas semanas nós tivemos muitas notícias, né, a respeito de mudanças aí da composição daquilo que é o departamento de futebol do Grêmio, né? Até a assessoria de imprensa, né? Nós tivemos a saída do João Paulo Fontoura. João Paulo Fontoura, enfim. Vamos ver. Hoje eu escutei com muita atenção a coletiva do presidente Romildo. Ele colocou e deixou bem claro que isso já havia sido pensado, debatido, discutido com antecedência e inclusive que o Renato está participando de todas as decisões, mesmo à distância. Na verdade, no caso do Renato, Cláudio, desculpa te interromper, está aqui também já o professor Enio Kaufmann, ex-conselheiro do Inter. Boa noite. Me chamou a atenção nessa frase do Romildo sobre o Renato. Ele não disse que o Renato foi consultado. Ele disse que o Renato foi avisado e que ele estava a par de todas as mudanças. Ele não teria sido muito consultado se deveria ou não deveria se mudar. Daqui a pouco, quando ele saiu, também já era um consenso de que tinha que existir alguma mudança. Mas... Porque ele seria consultado. Porque é a equipe que trabalha com ele, professor. O técnico sempre leva. Vamos lá, o JJ trouxe os 7 apóstolos. Óbvio que houve alguma coisa, óbvio que aconteceu algo. Mudança planejada no Grêmio foi a saída dos dirigentes políticos do futebol. Foi anunciado um mês antes. Duda Crefe, Alberto Guerra e o Deco Nascimento. Isso. Terminou o ano, o Grêmio jogou sua última partida, classificou para a fase de grupos da Libertadores e tal, entrou de férias, o grupo saiu. Normal, mudança, terminou o ano, não vejo nenhum problema. Agora, ninguém é bobo de imaginar de que o Grêmio planejou começar o ano
com o preparador físico e o preparador de goleiros trabalhando, planejando a pré-temporada, quando predominam as atividades físicas, de repente, planejadamente, de um dia para o outro, não só demiti-lo, como eu até começo a rir, o treino do outro dia atrasou 2 horas. porque teve que ser improvisado, porque as pessoas foram demitidas de manhã. E aí o presidente tem, com todo respeito, a cara de pau de não, foi tudo planejado. Segundo ele foi um processo de gestão. Um processo. Veja, a vida é um processo, inclusive ele repetiu isso. São duas coisas completamente diferentes. O Grêmio decidiu trocar o preparador físico ao preparador de goleiro. Perfeito, nenhum problema. O Grêmio terminou o ano, o Grêmio chamou o Rogerinho, o Rogerão. Gente, muito obrigado pelos seus serviços, passem bem. O ano que vem nós vamos ter outros profissionais. Normal, faz isso com jogadores, faz isso com dirigentes. Sim. Até aqui tudo normal. O que obviamente não é normal, e o Maurício, como bom repórter, e o REC provavelmente nem está aqui de volta porque deve estar investigando, algo aconteceu, e é normal, são relações entre pessoas, algo aconteceu que o Grêmio resolveu fazer essa troca de um dia para o outro. Tanto que saiu a procurar, João. Entende quem? Um clube da grandeza do Grêmio. Se faz as coisas planejado, senhor conselheiro, nós estamos tirando o fulano e estamos contratando o Beltrano, porque nós achamos melhor. O conselheiro vai dizer, tudo bem, vocês são os dirigentes. Agora, aqui ó, tá tudo bem, demitimos. Mas um pouquinho, é óbvio que algo houve, não vazou ainda o que houve, mas ali adiante os Maurícios da vida vão descobrir. Até pelo seguinte, né, professor? E aí eu tô lendo uma informação que foi publicada na 0 Hora e as pessoas que lá estão acredito que tenham credibilidade e responsabilidade para escrever isso. O Mauri Costa Lima, que é o novo preparador de goleiros do Grêmio, estava num cruzeiro com a família. Então isso não é planejado. Não, mas foi tudo planejado. Foi tudo. Daqui a pouco se planejou que ia se mudar, mas não sabia o quando. Bom, não sei. Assim, ó. Só o que eu coloquei é que o presidente falou isso na entrevista, né? Sim, mas ele falou. Agora, que chama a atenção, obviamente chama a atenção, e chama a atenção mais que os dois médicos, o Rabaldo e o Maurício e o Márcio Dornelles, eles, se há um diagnóstico de que há uma falha, questão de preparação, tratamento de lesões, diagnóstico de lesões, enfim. Inclusive, hoje não se falou da questão do Jean-Pierre. Me pareceu que eles ficaram até nervosos. O Klaus Câmara ficou até nervoso com o questionamento a respeito de Jean-Pierre e prometeram que semana que vem vai haver um pronunciamento a respeito do tratamento dele, quando é que volta. Imagina, ele falou que vão fazer um organograma, organizar as questões para na semana que vem apresentar quando que ele pode voltar. E só para concluir, Maurício, o que chama atenção é toda essa alteração, fisiologista, a nutricionista, que até onde nós sabemos é muito bem conceituado, inclusive lá no Estava 11 anos no Grêmio. Enfim. Estava 11 anos mas no Grêmio. Os dois, não quero entrar, não é minha área, a medicina, mas chama atenção que aí os dois médicos prosseguem. E entram três políticos, né, na área médica. Os dois médicos já tinham. Políticos que eu digo diretores políticos, eles não vão ser... Não vão tocar o dia a dia. Assim como o doutor Saul Berdichevski não ficou doente agora. Um pouquinho. Se fosse para sair por questões... Não, mas o doutor Saul umas 2 ou 3 vezes ao longo do ano retrasado do ano passado, ele chegava a falar para os jornalistas, olha, eu estou saindo porque não consigo mais, não tem condições. E o presidente Romildo o convencia a ficar. Mas então, aí no final do ano, no mês de dezembro, se troca. Olha, muito obrigado. Bom, o Saul é um gremista com uma folha de serviços prestados ao Grêmio maior do que a minha altura. Agora, esse tipo de troca se faz.
Em dezembro. Vamos lá. Não se faz na primeira, segunda semana de pré-temporada. Acredito todos que eram modificações, que eram alterações, que estavam sendo cobradas pelo torcedor, que chamava atenção, uma série de fatos que ocorrem no departamento de futebol, enfim, mas que causa estranheza realmente, no meio da pré-temporada, não ter sido feito isso antes. Óbvio que algo aconteceu. Isso chama atenção também. Sim, aconteceu Além algo. da quantidade de modificações que estão sendo implementadas, e talvez pela declaração e talvez até pela coletiva ter sido convocada hoje com o executivo e com o próprio presidente Romildo, parece que se encerra aqui as alterações a serem implementadas. Bom, mas pela quantidade e tudo isso chama a atenção que não tenha sido feito antes, né? Enfim. Algo houve, Maurício e REC e companhia, descubram o que houve. Vocês que têm... Mas o que pode ter tido de fato novo ali nesse período, professor? É que é difícil assim, porque teria que ser um fato que envolve da assessoria de imprensa a nutricionista. Não, são dois momentos completamente diferentes. A nutricionista e os fisioterapeutas e fisiologistas foi uma decisão tomada nas férias e que se decidiu executar no primeiro dia de retorno. É uma situação. Uma outra situação completamente diferente são os dois preparadores. Tanto o preparador de goleiros, que é respeitadíssimo, como o preparador físico do Grêmio. Voltam ao trabalho. Óbvio que se faz um planejamento da pré-temporada. Começam a pré-temporada e de um dia para o outro, sem nenhum planejamento, se toma uma decisão, se divulga essa decisão, é claro que algo houve. O quê? Maurício, REC e outros que tais para Não, o Cláudio Medeiros, que é conselheiro, pode nos dizer, está lá dentro. Não, conselheiro, ele nem sabe. E mesmo que soubesse, como conselheiro não ia contar. É assim, não conta, é normal. Quem vai divulgar esse tipo de coisa é um repórter. Por favor, tudo que vale para o Grêmio vale para o Internacional. Se fosse no Internacional, era a mesma coisa. Se de repente hoje o Internacional chegar e demitir alguém da comissão técnica, não, nós tínhamos planejado para deixar ele ficar uns dias aqui. O senhor acha que tem um pouco de demagogia, então, nessa Não tem demagogia, tem uma informação que está sendo sonegada. Tu, como repórter experiente, tu sabe que o que se fala em entrevistas no futebol tem muito pouco a ver com a realidade. Eu gosto sempre de contar a história, talvez tu te lembre, quando o Vanderlei Luxemburgo era técnico do Internacional, do Grêmio, e tinha um Grenal no domingo. E aí o Grêmio tinha aquela semana, por uma questão de calendário, o Grêmio tinha a semana de folga e o Internacional tinha um jogo quarta-feira. E aí na entrevista um repórter chega para o Vanderlei e diz: Vanderlei, então o Grêmio tem essa grande vantagem. Não, você entendeu mal. A vantagem é do Internacional. Mas como ele vai jogar com o Fluminense? Então, eles vão estar muito mais bem preparados para domingo do que o Grêmio, que vai ter que ficar uma semana parado. E ele disse sem rir. Quer dizer, você pode falar... E nisso o Luxemburgo é um mestre. É um precursor, né? Não, o Luxemburgo é um homem muito esperto. Luxemburgo, na passagem aqui do Grêmio, implementou no nosso vocabulário, Geraldo Andrade, que é narrador e trabalhava nessa época ali, mais próximo do dia a dia dos clubes, também sabe. Pijama training. Ele mesmo falava que o repórter perguntava maçã, ele respondia banana. Ele falava que não caía na casca de banana, que era a pergunta do repórter. E principalmente ele sabia como se tornar o personagem principal. Quer dizer,
O Grêmio jogou um Grenal em que o Internacional foi amplamente superior, e na entrevista o que se falou depois do jogo? Do problema do Vanderlei com o Gandula. Lembram que ele resolveu criar um caso com o Gandula, que colocava a bola na posição de bater o escanteio para o Dátolo vir correndo? Aí ele foi lá e fez um escândalo e tal, tirou o foco. Então isso faz parte da qualidade. Tirou o foco. Lembra outra vez que o Vanderlei entrou com 15 jogadores em campo? No Grenal também. Entraram 15 de repente. Experiente, né? Escuta. Independente de gosto, mas é bom de gostar ou não. É bom treinador. É um cara experiente, muito vivido ali. Tá tentando levar o Rony do Atlético Paranaense agora pro Palmeiras. Né? É um bom jogador. Mas muito bem. O Internacional, eu fico me perguntando... O Rony, se não me engano, professor, custa 11 milhões de euros. É o mesmo valor do Pedro. Eu fico me perguntando se o salário desse rapaz que veio da Arábia Saudita, mais o salário do Wellington Silva, mais o salário do Natanael, se não pagava o salário do Rony. Mas pagava frouxo. Sabe? Tu viu jogar o ano inteiro. Porque tem coisas que são difíceis de entender. É difícil entender um clube como o Internacional, que contrata um jogador, paga mais de 200 mil reais por mês para ele, e não dá pelo menos 10 jogos para tu ver, concluir se é bom, se é ruim, foi boa a contratação. Quantos jogos jogou o Natanael, Maurício? Poucos. E sabe, professor, o Geraldo talvez lembre disso, o Cláudio, não sei se teria visto por esse viés, mas no Grenal, que aconteceu no Beira-Rio, que o Natanael jogou, ele foi bem. Foi um Grenal de reservas, ele foi bem, ele teve especialmente no primeiro tempo um posicionamento avançado, ali parecia que ele poderia encaixar no sistema do Odair. Contra quem foi o último jogo do Internacional no ano, no Beira-Rio? Me ajuda. Vou buscar aqui, professor de cabeça. Mas, enfim, no último jogo do ano, que não valia mais nada e tal, o Natanael jogou e foi bem. Não comprometeu. Foi bem, se apresentou para o jogo, apoiou e tal. Ele é pequenininho, bom, mas quem contratou sabia. Aqui foi com o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro. Ele foi bem. Eu tô muito curioso. Primeiro, cumprimentos, Maurício. Bom ano. Não havia conversado com vocês, os participantes da mesa aqui. Prazer em conhecer o professor, que eu assisto pela TV, né? E gosto muito da posição dele. Ano que vem vai poder ver na TV Câmara, né? Porque transmite lá as sessões plenárias e tal. Tomara. É verdade. Mas eu estou muito curioso qual vai ser a postura do Internacional com um novo técnico, né? Aliás, hoje eu estava pensando uma coisa, o Internacional contratou mais um lateral agora, né? Do Moisés, né? Moisés. Trocou pelo Zé. Eu acho que E passou pela base do Inter, né? E volta mais caro. Eu vou fazer um exagero, vou fazer uma afirmação bem exagerada. Acho que nos últimos 2 anos e meio, o Internacional contratou uns 32 laterais, mais ou menos, né? Eu nunca tinha visto um time contratar tanto lateral como o Inter. 32 eu não digo, mas dá para montar um time. Não, é claro, eu fiz um exagero, né? E será que todos esses laterais, e o Inter segue perseguindo laterais? Eu sou daquela tese, eu acho que até o REC que levantou essa questão, lateral se faz em casa, né? Eu acho que se faz, então tem que se trabalhar mais em cima de jogadores que realmente vão decidir, que venham para decidir. Mas eu estou muito curioso para saber qual vai ser a postura do Inter com o novo treinador, porque não mudou muito o grupo, né? Tá vindo um ou outro jogador, mas não uma mudança de grupo do estilo desse novo técnico do Internacional, porque o estilo dele é completamente diferente, né? Um estilo mais veloz, mais velocidade, mais pegador nesse aspecto. Mas estou muito curioso nesse aspecto aí com relação a qual vai ser a postura, né? Eu não sei assim, eu já ouvi pessoas... Está contratando titulares, talvez isso pode ser um sintoma das 5 contratações, ou 4. O Inter trouxe o Rodinei, o Moisés, o Thiago, Musto
o Musto, o Galhardo 5 e o contratações. Marcos Guilherme, são 5. Então, assim, os 2 laterais vêm para ser titulares. O Musto certamente vem para ser titular, é jogador de confiança do treinador. E o rapaz esse, o atacante de lado, vem para ser titular. Claro que pode não confirmar, né? O Grêmio acabou de rescindir hoje com o Tardelli, que quando o Grêmio contratou foi a contratação do ano no Rio Grande do Sul. Né? Unânime. Não vi ninguém na época dizer, olha, não vai dar certo. Não. Tudo indicava que ia dar muito certo. De quem? Do Tardelli. Olha que tinha alguns que falavam, tá vindo da China, a que custo. Não, aí sim. O que houve alguns questionamentos era o valor do salário. E por estar vindo da China. Mas em nenhum momento que ele fosse um fracasso grotesco como foi. Ele rendeu no Grêmio o que o Trellis rendeu no Internacional. Eu acho que unanimidade não, porque aí eu vou até me enquadrar fora desse 100% aí. Eu acho que o Tardelli era questionado, sim. Não vou dizer por boa parte da torcida ou de quem acompanha o futebol, mas tinha questionamento. É questionado pela parte como jogador ou pelo custo? Não, até como jogador, porque o Tardelli ele deu certo mesmo. Foi no time do Atlético Mineiro. Foi uma temporada. Olha, eu me lembro de uma entrevista, inclusive, ele conseguiu um contrato muito bom na China. O presidente do Corinthians dizendo... É muito bom jogador, mas não vale mas 1 milhão e 200 por Vamos mês. avaliar o Tardelli fora daquele período no Atlético Mineiro. Não tem mais nada. Que tu diga assim, olha que carreira que ele tem como jogador de futebol. No São Paulo, alguma coisa. Ele foi bem no São Paulo, ele esteve na seleção brasileira. Olha, Mas enfim... gostaria muito que se tiver... Na época se dizia... Eu gostaria que ele tivesse dado certo. Mas, não, eu digo, os torcedores do Internacional na época diziam, que pena que não veio para nós. Que pena que não veio para nós. Entende? Mas esse é um risco de qualquer contratação. Sim. Mas o Tardelli, enfim, então não é 100%, mas 80% achavam um ótimo jogador. Sabe, professor, ao longo dessa semana, Geraldo, Cláudio Medeiros, professor N, alguns telespectadores brincavam, e eu brincava aqui, especialmente com os gremistas que participavam. Olha, teve um gremista, eu vou tentar lembrar quem, que disse, olha, o principal reforço que eu quero pro Grêmio é confirmar que André e Tardelli vão sair. Porque se não saírem, eles vão jogar. O Tardelli foi. O André, pela entrevista hoje do Romildo, o Romildo já deu a letra. Olha, o André, ok, o clima é ruim, o Tardelli entendeu essa situação para ele e tal. Mas o André é um bom jogador, ele tem mercado, mas se não surgir uma proposta que agrade o Grêmio a ele, ele fica. E não se duvide até que comece o ano como titular. Entre André e Luciano, o Renato prefere o André. Mas por que terminou o Luciano jogando então? Mas aí jogavam Luciano e Tardelli. Jogavam Luciano e Tardelli num revezamento de posicionamento. Mas porque o Jean-Pierre está machucado. Sim. Mas então vai jogar Jean-Pierre e Luciano. Mas o Jean-Pierre não pode começar o ano, professor. Não. Semana que vem o Grêmio vai divulgar ainda um cronograma de como é que vai ser a situação dele. Que é estranho isso. E a situação dele, pelo que se percebeu, e hoje eu acompanhei um pouco o noticiário sobre isso, é uma situação um pouco grave, essa situação do Jean-Pierre, né? Não há nenhuma expectativa de saber o retorno dele ao gramado, né? O que lamenta-se profundamente, porque era um jogador que arrancou muito bem, né? Estava muito bem, poderia estourar e lamentavelmente acabou criando essa lacuna. Eu não acredito que o Renato, por todo o desgaste do André que ele teve agora com toda essa situação, que ele seja o titular. Embora eu acho que o Renato é apaixonado entre aspas, apaixonado pelo André, porque sempre escalava ele independente do gosto da torcida ou não. Mas eu acho que o jogador ficou muito desgastado, né? Muito desgastado. Eu acho que o Luciano seria o cara a bola da vez, já que terminou o ano, e eu não vejo, talvez seja um reserva, o André, e vai ter que reconquistar um espaço e ficar no Grêmio, né? Agora, não vejo mais ambiente para o jogador, né? Lamentavelmente, não vejo ambiente para ele mais dentro do Grêmio, da forma como foi o ano passado
A expectativa que foi reunida em cima desse jogador foi muito grande, porque ele, na verdade, ele tinha atuações boas na equipe anterior que ele estava e acabou não confirmando no Grêmio aquilo que ele fazia antes, né? E a mesma coisa acho que em relação ao próprio Tardelli, né? Eu acho que o problema nosso que a gente vê, hoje eu estava vendo uma discussão sobre isso, é o que a gente vê dos jogadores que jogaram 2, 3... por exemplo, o caso do Luan, que foi para o Corinthians agora, né? Aliás, foi muito bem ontem no jogo do Corinthians, que fez um golaço de falta, inclusive, né? Mas será que... Copa Mickey? Isso. E fez um outro de fora da área. Esse eu não vi, eu só vi o de falta. Ele fez os 2 gols. Ele fez os 2 gols da vitória do Corinthians. Mas aí a torcida do Grêmio, alguns já... mas por que mandaram embora e coisa? Mas será que vai ser o Luan de 2017, que foi o melhor da América, né? 2017? Isso. Ou será que ele vai ser o Luan no Corinthians de 2018, 2019? É uma incógnita. Tomara que ele vença, porque ele é um extraordinário jogador, né? Mas todo time pobre, como são os times do futebol brasileiro, compram o jogador pelo que ele foi. E nunca pelo que ele é. Exceção, talvez, hoje ainda Palmeiras e Flamengo, né? Até por ali. Quando eu digo pobre, eu estou dizendo em que sentido? Uma contratação de 10 milhões de dólares, como o Flamengo fez, é uma contratação de 10 milhões de euros para um clube europeu. Não é nada. Não é nada. É troco. Então, o que o Grêmio e o Internacional contratam? Contratam o que o jogador foi. O Grêmio contratou o Lucas Silva? Lucas Silva, óbvio que não é nem do ano passado, nem do retrasado. Eu consegui ver uma pessoa dizer que o Lucas Silva foi bem ano passado, ele era reserva no Cruzeiro rebaixado. Sim. Aí é para tentar fazer média com a torcida, é fogo, né? Como o Musto foi contratado por 2016. O ano dele no Rosário. A última partida do Musto foi em maio do ano passado. Justo. Pois é. Então, e o Musto não se sabe nem se vai poder jogar a estreia do Inter, porque ele foi expulso na última partida que jogou da Copa Sul-Americana e talvez tenha que cumprir na Libertadores. Mas não é essa a questão. Não, foi expulso na semifinal. Ele foi expulso nas quartas de final. Na semifinal da Libertadores, que ele brigou com o Berril contra o Atlético Nacional lá em Medellín. De qualquer maneira... Fechou o pau. Foi nas quartas de final isso. Quartas de final. Se tu não tem poder de fogo para contratar o jogador pelo momento atual. Veja o que aconteceu com o Grêmio. Nós estamos falando do Grêmio, que está numa situação financeira bastante boa, até pela sua reorganização, pelas vendas que fez, especialmente a do Arthur, né? Então, assim, o Grêmio queria contratar um jogador de 11 milhões de euros, que a Fiorentina, que não é um clube de ponta no futebol europeu, veio aqui e contratou sem problema nenhum. E o Grêmio, isso não é para o nosso bico. Como o Internacional queria contratar o Nacho Fernandes, que assim está num momento muito bom. São 15 milhões de dólares, eu acho. Dólares. 15 milhões, o Internacional não é para nós. Então tu contrata um jogador cujo preço é baixo, porque ele já foi bem e não está bem. Que foi um exemplo disso, que o Inter especulou, o Prato. Não estava bem. Sim, mas é isso. Tu acaba especulando um jogador que no momento ele não está bem. Está embaixo? Senão tu não consegue contratar. Agora, o que a gente tem que botar na cabeça é que isso é normal, porque isso está no nosso poder aquisitivo, que é diferente do poder aquisitivo dos europeus. É simples. A gente, às vezes, por favor, eu não estou falando em títulos, eu não estou falando em grandeza do clube, eu estou falando em poderio econômico. O poderio econômico da dupla Grenal está para os grandes europeus, como o poderio econômico do Brasil de Pelotas e do Pelotas está para a dupla Grenal. É isso. Qual é o jogador do Pelotas ou do Brasil de Pelotas que o Grêmio Internacional
não podem comprar. É só escolher. Eu quero o fulano. Vai lá e compra. Não tem problema nenhum. Você sabe que eu estou assistindo, todo dia eu assisto, não sei se vocês têm a oportunidade de assistir também, a Copa Santiago, que já estão com... Aqueles meninos ali estão com 17, 18 anos mais ou menos, né? E no terceiro ou quarto jogo que eu assisti, eu sinceramente, eu não vi um jogador de qualidade excepcional que dissesse assim, não, esse é o cara. Eu me lembro que teve uma Copa Santiago que eu fiz que eu transmiti, nem me lembro que emissora que foi na época, mas o Ronaldinho Gaúcho jogou na época e na transmissão a gente disse assim, esse cara vai estourar daqui a um ano. Diferenciado. E aí era diferenciado. Todos são iguais, literalmente iguais. Então tu não vê um potencial de jogadores assim que tu possa dizer assim, não, daqui a um ano o Internacional tem esse, o Grêmio tem aquele, o Cruzeiro tem, todos iguais, né? Claro, daqui a pouco passou um que a gente não tenha visto. Até porque se tiver 17, 18 anos e for excepcional, já leva. Já leva, exato. Falar em categoria de base, o Grêmio ganhou. O Grêmio ganhou 4-1, de virada. Né? Saiu tomando 1-0 do Galo, virou para 4-1. Grêmio que agora está aguardando o seu adversário na próxima fase. Goiás e Vasco estão em campo. O Goiás está ganhando 1-0. 1-0, então, 19 do primeiro tempo. Ali tem o Diego Rosa, Pedro Lucas. O lateral direito é bom, é Wanderson. Wanderson, Elias. O centroavante é o Fabrício, não é? Rildo. Fabrício foi bem hoje. O Rildo também tem se destacado nos jogos. Tem nome de jogador. Tem uns bons meninos. E o Jonathan Robert, que encerrou o ciclo dele na base, né? E agora está no grupo de transição. E eu acredito muito nesse menino, que tem um grande potencial de ser para mim, é um jogador diferenciado que pode se destacar logo no profissional. O Jean-Pierre machucado... Vai jogar domingo agora contra o Pelotas. O Grêmio tem oportunidade de dar oportunidade. Oportunidade de dar oportunidade é bom, hein? Eu tô que é uma maravilha. O Grêmio agora, nos jogos do Campeonato Gaúcho, que é o que tem agora, pode se ver o Patrick jogando naquela posição. Tem sido muito elogiado o Patrick. É um bom jogador. É um bom jogador. E nesse esquema do Grêmio, ele tem oportunidade de se destacar. Da mesma maneira que eu não entendi hoje uma notícia e o Grêmio estava especulando o Keno. Eu também não entendi por que o Keno estaria no radar do Grêmio. Se já tem PP, tem Alisson, o Alisson, Ferreirinha. Okay. Mas tem eu tô falando de quem está na fila mais para aquele lado. Teria o Ferreirinha, tem o PP, tem o próprio Everton que está aqui. O Alisson, eu digo jogadores que jogam nessa posição. Uhum. É que o Alisson joga recompondo um pouco mais, seria uma função um pouco diferente da do Keno, né? Não, quer dizer, o Keno vai fazer exatamente o que faria o PP jogando com Everton e PP, jogando com os dois, mas que é uma coisa que normalmente o Grêmio não usa. O Grêmio usa um pseudo Ramiro. O presidente falou hoje na coletiva, contrataram um meia, né? Falou em contratar um meia e contratar um atacante. Atacante. E falou em mais um lateral, porque ele falou em contratar 3 laterais, ele já trouxe 2, né? Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz e o Caio Henrique. Tá, e esse menino agora que chegou... Não, mas esse menino veio pra transição. Será que não conta? Veio pra transição, isso aí... Vai testar no Gauchão e se der certo, renova até o fim do ano empréstimo ainda. O Felipe, né? Então, talvez seja um pouco mais difícil. Mas na Copinha, já que a gente entrou no assunto... O goleiro está confirmado. Vanderlei, o próprio Romildo disse que já da parte do Grêmio está tudo certo. É só o Santos acertar um detalhe com o Curitiba, de como o Santos vai pagar o Curitiba, e aí recebe a liberação. Na Copinha, hoje o Grêmio passou de fase, passou então para as quartas de final. Vai, por enquanto, enfrentando o Goiás na próxima fase. Goiás e Vasco estão em campo nesse momento. Amanhã, pelas quartas de final, tem Botafogo de Ribeirão Preto e Inter, às 7h15. Então, durante o Cadeira Cativa, nós estaremos acompanhando esse jogo. E o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense às 9h30. No sábado, tem Goiás ou Vasco e Grêmio.
Oeste ou São Paulo contra São Paulo ou Coritiba. O Oeste está classificado. À noite tem São Paulo e Coritiba para definir ainda quem passa. Aí agora a tabela da Copinha é muito rápida, né? Sexta e sábado. Quartas de final. Então dias 17 e 18 as quartas de final. Logo em seguida já vem as semifinais, porque dia 25 é a final da competição no aniversário de São Paulo. Vocês acham que tem chance real de termos Grenal na final da Copinha? De novo? De novo? Pelo amor de Deus. Porque assim, alguns dizem não, os paulistas são muito fortes. A gente pode ter ainda, em cada lado tem um paulista forte, com um tamanho de clube. E tem o Botafogo de Ribeirão Preto, mas do lado do Inter, o Inter numa eventual semifinal pega Corinthians ou Atlético Paranaense. O Grêmio em uma eventual semifinal pega o Oeste, que é um clube menor, mas pode pegar o São Paulo, que é um clube grande. E esses clubes menores têm times bons, sabe? Copinha é difícil de prever, né? Olha aqui, nós já tivemos 2019 com os Grenais. Lembram do carnaval que fizeram aqui? Né? Que não era mais Copa do Brasil, era Copa dos Gaúchos. Sabe? Jogo jogado. E a Libertadores, e a semifinal ia ser Grenal. E não tivemos Grenal nenhum. Nenhum, aqui. A única diferença é que o Grêmio foi eliminado e de uma maneira vexatória até, e fez daquilo uma motivação para dar um sprint e ganhar 7 em 8, 6 em 7, e o Internacional se deprimiu com uma eliminação igual à do Grêmio, até em circunstâncias menos traumáticas. menos bizarras, né? Não foi goleado nem nada, mas se deprimiu de um jeito que acabou mandando o treinador embora, e trocou de novo. Enfim, tudo que se sabe que aconteceu ano passado. Mas aqui, ó, professor, relembrando então as principais notícias de hoje, porque a gente vai ouvir o presidente Romildo, as principais notícias do lado do Grêmio. Tardelli tá fora, acertou uma rescisão amigável com o Grêmio, vai receber um valor mensal aí, que o Grêmio certamente reduziu o que teria que pagar a ele até o final do contrato. Ele também reduz e pode seguir o seu caminho, mas é um acerto que o Grêmio fez, o presidente Romildo não quis falar em valores. O Grêmio tem novo preparador de goleiros, ex-Corinthians, estava em um cruzeiro com a família, chega já está em Porto Alegre para trabalhar. Tudo planejado. Tudo planejado, com certeza. E o preparador físico, que é o Márcio Meira, está vindo da seleção da Tailândia para comandar a preparação física do Grêmio. O ex-Corinthians que vem para comandar a preparação de goleiros é o Mauri Costa Lima, que já está também, já está integrado. Esse já está em Porto Alegre, já está trabalhando. O preparador físico é o único que deve chegar até o final da semana. E tem novas figuras, novos personagens políticos no departamento médico. Agora são 3 diretores políticos no departamento médico do Grêmio. Vamos ver um trechinho do que disse o presidente Romildo Bolzan. Também estava na coletiva o Klaus Câmara, que é o diretor executivo de futebol do Grêmio, mas eles falam sobre essas mudanças que aconteceram e confirmam estes nomes que eu citei há pouco. A situação já vem de algum tempo e é notório que o Tardelli em algum momento pediu para sair. Essa situação teve para ser documentada, não foi, sempre ficou aquela indefinição. E agora, recentemente, principalmente agora no dia de ontem, na verdade na madrugada de hoje, as partes se entenderam de uma maneira harmoniosa. O Tardelli tinha conosco praticamente mais 2 anos de contrato e conseguimos ajustar um valor que seja absolutamente justo para ambas as partes, que se resolve para ambas as partes, que deixa conforme e justa para ambas as partes. É uma situação que de valor não vale a pena, não cabe fazer absolutamente nenhum esclarecimento em relação ao valor, à quantidade. Mas é uma situação que atendeu muito bem ao Grêmio, atendeu muito bem ao jogador. Ele fica livre para fazer as negociações que entender que deva fazer. O Grêmio também se sente contemplado, estamos todos ajustados e o que nós desejamos é o que a nota praticamente reproduziu. Boa sorte na sua carreira e muito obrigado pelo que ele prestou de serviço ao Grêmio. Presidente, boa tarde aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da reformulação do departamento de futebol. Talvez seja o ponto mais falado da semana. E se essa reformulação ela já estava prevista para
digamos assim, o meio da pré-temporada, ou ela estava prevista para ser feita antes e acabou não acontecendo? Não teve nada de meio de temporada. Esse processo é um processo de gestão, um processo de organização. Veja bem, todos nós, em qualquer situação de organização, em qualquer amplitude que trabalhe, estamos sujeitos a processos de avaliação. Isso é natural, não poderia ser diferente. Nas suas empresas, duvido que não seja monitorado, avaliado e permanentemente, talvez reciclado, qualificado, ou isso é normal do processo. O Grêmio também faz isso. E como isso se trata de um processo normal de organização, foi a oportunidade de fazê-lo. E o Grêmio fez exatamente essa mudança. E é um momento muito complexo. Esses momentos são momentos muito complexos. Por quê? Porque envolve individualidade de pessoas, envolve situações específicas, envolve contratos de trabalho. Mas neste caso específico aqui, não houve sequer uma avaliação individual. Todos nós temos um grande respeito, uma grande admiração por todos os profissionais. Somos muito agradecidos a todos. No entanto, as organizações, pela sua magnitude, pelas exigências, por tudo aquilo que envolve, num determinado momento, precisam fazer um passo adiante, fazer as suas avaliações, fazer as suas modificações. E de uma maneira muito normal, a fez. E a fez no momento que foi possível fazer. A fez no momento que amadureceu. A fez no momento que tínhamos a possibilidade de fazer. O que aconteceu foi isso. Portanto, não é absolutamente nada individualizado, mas um contexto de organização de clube, um contexto de clube, avaliação de clube, avaliação do Grêmio, enquanto perspectiva de tudo aquilo que efetivamente possa acontecer. Presidente, com a saída do Diego Tardelli, que era um dos maiores salários, se não o maior salário do vestiário do Grêmio, abre-se uma lacuna na folha salarial. E a gente sabe, inclusive já foi público de vocês, que houve uma especulação, houve uma sondagem em cima do Pedro, atacante que acabou fechando com a equipe do Flamengo. Com a saída do Diego Tardelli, se abre uma lacuna na folha salarial. Existe agora a possibilidade do Grêmio reinvestir esse valor que economiza na temporada na busca por um centroavante? Como é que estão essas negociações? Esses dias saiu uma matéria sobre a questão da responsabilidade orçamentária do Grêmio, do Rodrigo Campelo, que é um grande repórter, efetivamente é um grande repórter nesta especialidade de avaliar balanços dos clubes. O que o Grêmio pratica, o que ele identificou no Grêmio aqui, o Grêmio já pratica desde 2016. Não tem nenhuma novidade ali. Os critérios que são adotados no orçamento são os critérios que o Conselho de Administração fixou e os critérios que o financeiro, o secretário, o gerente geral do clube faz a apreciação e fixou os critérios de somente contemplar no orçamento os fatos realmente previstos, os fatos que vão acontecer. O restante são arrecadações que vão acontecer a maior, se tiver, evidentemente, o Grêmio esportivo. Então, o que acontece aqui? O Grêmio tem, portanto, uma limitação de folha e procura ser disciplinado em relação a isso. O fato de exonerarmos a folha também implica num outro conceito. O Grêmio necessariamente precisa estar competitivo nos campeonatos. Quando eu digo isso, é evidente que o Grêmio irá se reforçar também no ataque. Aliás, não é novidade de hoje. Quer dizer, o Grêmio disse que buscava um goleiro, buscava volantes, buscava laterais, busca meio e busca um atacante. O restante disso já é a base que o Grêmio tem, que o Grêmio já tem de bastante tempo. E também o restante será, vamos dizer, abastecido pela situação da base formada, da formação do Grêmio. Então é claro que o Grêmio vai utilizar ainda situações de reforços, levando em conta aquilo que se compensa na folha, mas também levando em conta a nossa necessidade esportiva. Tá aí o presidente Romildo, um trecho da coletiva, depois, mais à frente ele falou sobre as demais mudanças que foram confirmadas. Ele falou, por exemplo, sobre a mudança no departamento médico. Agora são 3 diretores políticos no departamento médico do Grêmio. O Ciro Simone, médico e ex-prefeito de Osório, deputado estadual, é uma das figuras, ou o principal artífice agora, diretor médico do Grêmio, divide esse cargo com o diretor do Hospital de Clínicas, Dr. Richard Gurski, e com o ortopedista Carlos Galia. O Richard Gurski é gastroenterologista. Então, este trio, o presidente Romildo fez questão, um pouco mais adiante nessa mesma coletiva, de destacar que é o trio político que comanda o departamento médico do Grêmio. São substitutos do Dr. Saúl Berchevsky. Isso. Também. Algo a acrescentar sobre isso, Cláudio? Algo que te preocupa, algo que te chama atenção, algo que te deixa satisfeito? Esperar que dê certo. Não tem, o que eu posso comentar a respeito? Chama atenção que é
companheiro de partido político, né? Enfim, espero que não tenha nenhuma relação nesse sentido, que seja pela capacidade dele em gerir pessoas e, enfim, fazer um diagnóstico do que pode ter acontecido aí no ano passado em relação aos diagnósticos dos jogadores, alguma falha no tratamento, enfim, que seja por isso e que tenha sucesso. O trio é o que a gente pode desejar, né? Enfim. O que me chama a atenção, não quero entrar no mérito das decisões do clube, sob hipótese alguma, né? Porque se foi tomada essa decisão pelo clube, porque algo havia. Mas o que me chama a atenção é que essas demissões, esses desligamentos, foram tomados após o início do ano. Eu acho que poderia ter sido feito isso, porque o que queria mudar durante as férias? Né? Teria que, na minha avaliação, acho que o correto seria terem sido tomadas as decisões no final do ano, né? E aí faz uma reformulação, começa o ano já com os novos profissionais. Eu achei interessante me chamou a atenção esse tipo de decisão do clube, sem entrar no mérito se é certo ou errado, porque não cabe a mim fazer esse tipo de avaliação, né? Mas essa questão me chamou a atenção. Né? Olha aqui, algumas participações, tanto pelo nosso WhatsApp quanto pelo nosso Facebook. O Cid. Preocupante, o Grêmio contratou vários reforços, porém para fora de campo. O Adair Vasconcelos Miller também está participando aqui, está brincando, dizendo que o professor está querendo criar crise. Não foi o professor que fez mudança no Grêmio, nem nada, né, professor? Fui eu que mudei. Fui eu que demiti o treinador de goleiros. O Wellington Rodrigues está dizendo que Tardelli foi uma boa contratação, ninguém sabia que o cara viria sem interesse, mas como veio, mas a contratação foi boa. Agora é acertar nas próximas. O presidente não dê bola para comentários de críticas. O Eduardo Amante, ele tá de sacanagem, certamente, com o Cláudio Medeiros, está dizendo: em notícia das rádios de São Paulo agora, o Grêmio está fechando com o Trellis. Por favor, né? Sacanagem. Está brincando, mas o telespectador tem toda a razão. A gente comentava antes, a contratação do Tardelli foi uma contratação saudada pela grande maioria. Pela grande maioria dos torcedores, tanto do Grêmio como de outras equipes. Hein, Maurício, eu acho que uma coisa que está acontecendo agora e que o torcedor reivindicava vamos dizer assim, um chamado de limpeza, né, do plantel também, a dispensas de Romo, o Capixaba foi pro Bahia, agora saiu o Tardelli, a gente espera que saia o André também. Enfim. Tu queria que o Edilson viesse? Porque em determinado momento se disse que ele viria porque era pedido do Renato. Depois, na primeira coletiva do ano, o Maicon, que é o capitão, disse que estava torcendo para que ele viesse. Sim. E queria que se desse uma chance para o Tardelli também. Não. E a direção optou por não, né? Não, o Tardelli tinha que ir embora, assim como eu acho que o André também tem que ir embora. Talvez mais algum outro jogador. Falo do André mais explicitamente porque todos falam desse caso, que é um caso emblemático, enfim. Qual é o outro? Eu acho que tem o Júlio César, que é um goleiro que não vai ter aproveitamento, acho que... Tu ficaria com o Paulo Vitor esse ano para a reserva do Vanderlei? O Paulo Vitor, a contratação do Vanderlei. O Vanderlei eu vejo como um goleiro um pouco acima do Paulo Vitor. Eu acho que vai ser o titular e eu acho que o reserva imediato do Vanderlei tem que ser um menino da base. Eu acho que o Paulo Vitor até pode ficar no plantel, mas como uma terceira opção. Eu acho que... Mas com o custo que ele tem, seu terceiro? Bom, aí cabe ao presidente, a futura direção de futebol, de repente renegociar o contrato dele, enfim. Mas eu acho que o Grêmio teria que colocar o segundo goleiro sendo o menino da base, ou o Mediolaro ou o Breno. Pelo que a gente vê ali, o Mediolaro está na frente, na fila, né? Tá um pouco à frente. Enfim. Mas que eu estava comentando a respeito, eu acho que o que tem de saudável, por enquanto, são essas dispensas de contratações que não foram, não teve o êxito que se esperava, enfim. Aí se é erro de avaliação na hora da contratação, enfim, aí não sabe. Mas são dispensas que todo torcedor e que todos nós estávamos esperando. Com relação ao Edilson, eu, particularmente, eu traria o Edilson, sim. Traria o Edilson, claro, não nas condições
que ele estava lá no Cruzeiro, salário que se especula de 500 mil por mês, enfim, traria o Edilson, mas com uma redução salarial bem considerável, e aí faria que todo mundo chama hoje de contrato por produtividade, mas traria ele sim. Aliás, laterais hoje é uma precariedade no futebol, né? Eu queria você estava comentando anteriormente, né? O lateral se forma em casa. Mas eu estava pensando aqui, qual foi o último lateral formado na dupla Grenal? William e Iago. O Iago agora, mas... E o William 2 anos antes. Mas que ainda... Não, os dois, enquanto estavam aqui, eram contestados, mas quando saíram se percebeu que eles faziam falta. O William foi campeão. Alemanha. O William foi campeão olímpico e vendido para a Alemanha. O Iago também foi vendido para a Alemanha e está na seleção pré-olímpica. O Grêmio foi o Wendel, né? Ou se a gente forçar um pouco a barra, tem o Alex Telles e o Mário Fernandes, que vieram do Juventude. O Alex Telles veio do Juventude. Junto com o Ramiro. Não, o Mário Fernandes não, mas o Alex Telles veio do Juventude e teve um outro lateral também que o Mário Fernandes veio pré-pronto também, não foi formado na base. O Mário Fernandes veio pré-pronto do São Caetano, não é? Isso, eu queria mas formado na base foi o Wendel, o último, e anterior antes do Wendel. Mas é que se a gente, aí vem um detalhe que a gente tem que entender, ou a gente tem que padronizar o que a gente chama de formado na base e o que a gente chama de pré-pronto. Porque se a gente vai adotar esse critério de que o Mário Fernandes veio pré-pronto, o Alex Telles veio pré-pronto, que é o que eu considero, tu não pode dizer que o Luan é cria da base, como alguns diziam. O Luan jogou copinha em outro clube. Que nem o Wallace. O Wallace? E no Inter tem outros tantos casos? Claro, porque o Grêmio e o Inter adotam isso há bastante tempo. Por serem grandes estruturas de pegar... Captação. Escuta, o Nonato e o Mateuzinho... Os dois jogavam, era o meio-campo de São Caetano. Mas aí o Matheus a gente disse que é cria da base do Grêmio. A gente pode dizer o que quiser. Mas a gente tem que definir, né, professor? Ou é cria ou não é cria, caramba. Sabe que eu queria aproveitar essa questão dos goleiros? Eu tenho uma tese. E aqui eu tenho um telespectador que está dizendo, ó, o Wendel o Grêmio comprou do Londrina, diz o espectador final 0371. Prontinho. Eu acho que tanto o Daniel como o Kehler, no caso do Internacional, e o Felipe Mediolar e o Breno, eles precisam jogar. O Internacional, ao invés de emprestar aquele menino Igor, que tinha subido o ano anterior, podia deixar o Lomba e o Danilo Fernandes e o menino esse da base, que tem 20 anos, aprendendo, e pega o Daniel, que tem 25, e o Kehler, que deve ter uns 20 e poucos, e bota a jogar no... O Kehler tinha um contrato terminando e renovou até o fim do ano, só, né? Contrato curto. Bota a jogar no Juventude, no Brasil de Pelotas, no Ceará, sei lá, nesse clube, e deixa o menino jogar um ano. Aí tu pode realmente ver. A mesma coisa vale para o Breno, que foi tão bem naquele Grenal que jogou, para esse Felipe, que mais uma vez foi convocado. Mas precisa jogar. O Felipe está na seleção toda. O que vai acontecer com o Felipe esse? Tu vai ter o Vanderlei titular, igualzinho ao Internacional. Tu vai ter o Vanderlei titular, o Paulo Vitor de reserva, eu até estou admitindo que o Júlio César saia. E o Felipe, que vai ser o terceiro goleiro. E o Breno, que vai ser o... Não vou jogar nunca. Isso é fato, concordo com o senhor nesse ponto. Não tem como saber se o menino vai realmente vingar se não colocar para jogar. Mas é isso. E no Grêmio, no Internacional, eles não vão ter uma sequência. A não ser que você saiba, que você tenha convicção, que não é o caso do Grêmio nesse momento, que você tem um preparador de goleiros extra classe que está graduando esse goleiro para trabalhar daqui a 2 ou 3 anos como seu titular. Como, por exemplo, fez o Atlético Paranaense com o Santos, que agora é seu titular. Ele segurou o Santos era o reserva do Everton, mas o Atlético entendia naquele momento que o seu preparador de goleiros dava ao Santos a rodagem, o treinamento, a experiência que ele precisava e fazia que nem a dupla Grenal, revezava, às vezes era ele que estava no banco de reservas, às vezes era o Rodolfo. Mas tanto não, o Grêmio não tem convicção do seu treinador de goleiro que acabou de mandar embora. Por isso que eu falei, não é o caso do Grêmio. Não é o caso. Pode ser o caso do Inter, que tem o Pavan. O rapaz tem 25 anos. O Daniel tem 25 anos. Deixa o menino jogar 1 ou 2 anos no Londrina,
no Avaí, no Figueirense, sabe? Jogar uma Série B da vida. Empresta para um Juventude para jogar. Juventude, Brasil de Pelotas, sabe? Esses times que vão jogar a Série B. E uma coisa que chama a atenção, né? Sempre se tem um aproveitamento maior da base, da gurizada que está surgindo ali, quando os clubes estão com problemas financeiros. Porque não tem o que fazer, né? Mas não deveria ser assim. Isso aí deveria ser por convicção e não só por uma necessidade financeira. Eu te diria que é mais quando os clubes estão ganhando. Eu te diria que o aproveitamento maior da base acontece quando um clube está ganhando. Não, professor, eu entendi a linha de pensamento do Cláudio, porque o que acontece? Só não concordei. Não, mas se tu pegar o caso do... Pega o caso dos grandes clubes, vamos lá. O Grêmio agora, ele tá usando a base. Por quê? Ele tá conseguindo usar a base. Porque ele tem o respaldo de 16 e 17. Mas lá no início, quando ele não tinha o respaldo, quando o Filipão fez a limpa, foi por necessidade. Menos. Mas ele usava menos. Quando fez a limpa, não, professor. Fez a limpa para usar a base. Foi. Fez a limpa para usar a base, mas a base do Grêmio começou a virar essa máquina de fabricar jogadores porque tem o respaldo, porque tu pode jogar mal. Não, mas no Internacional, um jovem joga mal um jogo, João Deus nos acuda. Não, mas pode jogar mal até ali, professor, porque ano passado, antes da lesão, agora todo mundo sente falta, mas antes da lesão, dava para dizer que era, olha, 55 a 45 os torcedores do Grêmio que queriam a volta do Luan e não do Jean-Pierre. Não, parei. Não, mas olha o que tu está dizendo. Queriam a volta do Rei da América. Sim, que não conseguia jogar. Mas justamente porque a ideia é que ele jogaria. Não, porque a ideia era que o Jean-Pierre não tinha intensidade. Porque a comparação era com o que o Luan poderia ser. Mas não é só o Jean-Pierre. O Everton foi estourar com 24 anos. Sim. O Everton pôde ficar jogando bem, jogando mal, alternando. O PP pôde... Não, o Everton estourou um pouco antes, ele tem 23 anos, estourou ali por 21, 22. O Grêmio foi campeão da América com o Fernandinho, em 17. Sim. Peraí, por que o Grêmio comprou o Fernandinho? Porque não... O Grêmio aproveita o Fernandinho, o Grêmio não foi comprar o Fernandinho. O Fernandinho voltou de empréstimo, tinha contrato com o Grêmio e o Grêmio usou até o fim do contrato. Sim, mas usou porque o Renato queria dar experiência, justamente Justamente por quê? Porque não confiava no Everton. O Everton se torna titular absoluto do Grêmio em 18. Pelo que ele fazia quando entrava. Então só que, professor, o que está dizendo o Cláudio... pode entrar de vez em quando. Professor, o que o Cláudio está dizendo é, vamos pegar o caso do Inter, lateral esquerdo. O Inter deu chance para o Iago. Sim. Ok, o Iago saiu, o Inter volta a usar o Wendel. O Inter tinha lateral que ele podia subir. Mas o Iago, ele subiu o Eric e o Eric não deu resposta. Não sei, ele não foi usado. Foi. Não foi tão usado. Não, tão usado, mas ele jogou mais que o Natanael. Professor, antes de dar chance para ele, se contratou o Natanael. Porque deram 2 chances para ele foi mal. Não, contrataram antes, professor. E a avaliação interna é que ele não estava pronto. Isso a gente tem que respeitar. Professor, não pense o pensamento do clube. O pensamento do clube pode ser esse. O pensamento do torcedor, o torcedor só aceita o jovem. O pensamento do torcedor. O torcedor aceita o jovem em 2 situações. Ou quando o time está numa fase boa, como é o Grêmio, que consegue revelar jovens e vai aos poucos colocando jovens, ou quando o time está numa draga e não tem dinheiro para contratar. Não, ele não aceita. Ele passa a ter paciência. Não tem, é verdade. Professor. Não é verdade. O Internacional estava... No Santos eles têm paciência. Não, só no Santos. O Santos é a exceção para... No Atlético Paranaense eles têm paciência. O Atlético Paranaense não liga para a torcida. Por favor, o Atlético Paranaense tem dono. É diferente. O Atlético Paranaense pode fazer as coisas. Qual é o time? Esse Grêmio Internacional vão correr o risco de ser rebaixado no Campeonato Gaúcho e vai manter o time de transição jogando? Não. O único clube do Brasil que faz isso é o Santos. Os outros clubes, Grêmio Internacional, que são os nossos mais próximos, só conseguem firmar os jogadores quando estão indo bem. Mas só dão a chance quando estão mal, professor, de grana para contratar. Não, o Grêmio não está nada mal. O Grêmio está contratando gente caríssima
e não para de revelar jogadores. Porque tem qualidade, tem uma safra boa. Não, porque tem o Renato e tem os 2 títulos. Então tira o Renato da equação, ficam os títulos e tira o Renato da equação, já não bota. Porque os títulos estão ligados ao Renato. Porque quando o Grêmio perde, quando foi eliminado de uma maneira vexatória pelo Atlético Paranaense, ou quando tomou 5 do Flamengo, o Renato vai lá e diz, não, um momentinho, mas eu sou o Renato e nós somos campeões da América, nós somos campeões da Copa do Brasil e a coisa é assim. Agora o Internacional perde de 1-0, 2-0 para o Atlético Paranaense, Deus nos acuda. Como era o Grêmio até 16. É assim que funciona. O respaldo, o professor coloca uma questão que eu ia abordar com relação a essa questão de lançar os jovens. O Grêmio tem o Renato como respaldo, né? O Renato dá o respaldo, que é o caso que o Internacional e outros clubes não conseguem fazer. Tantos jogadores. Vamos colocar a questão do André, que a gente tem falado tanto que não veio da base, né? Mas porque se é qualquer outro treinador não iria manter esse jogador como titular. Mas é o Renato que é o treinador, ele mata no peito e ninguém tem o peito de dizer para ele que ele não deve manter. É que o Renato tem tamanho de virar para a arquibancada, pedir palmas e os caras aplaudem. O Renato escalou o André no jogo mais importante do ano e tomou 5. Qualquer outro saía corrido do clube. Mas vamos combinar. A última vez ali na arena que ele colocou o André foi vaiado. Foi vaiado, a torcida não tem mais paciência. Mas foi vaiado, ponto. Tudo tem um limite. Não é porque é o Renato. O Renato é ídolo. Quantos protestos houve pela renovação de contrato do Renato? Não, mas não vai ter, porque a torcida quer o Renato. E ele escala o André. Se escalar agora, vai tomar vaia. Mas vai tomar vaia. Vai tomar vaia 2 ou 3 jogos. Aí o André meteu um gol no Grenal que se apaga isso. Olha aqui. Se acontecer isso, ótimo. A gente para de vaiar. Se o André meter gol no Grenal, tá valendo. Deixa a manchete, não vai acontecer. Bloco. A decisão, próximo bloco, a manchete e a decisão do ano passado do Campeonato Gaúcho, o André. O Renato até foi expulso para botar o André. Já voltamos. Oito horas, 8 minutos, de volta com Cadeira Cativa. O Carlos de Porto Alegre tá brabo comigo porque eu citei o nome do Edilson. Ele, quero ele longe do Grêmio, pelo amor de Deus. Tá dado teu recado. Mas por isso que é tão... Mas tu vê que coisa maravilhosa é o futebol. Tem um conselheiro do Grêmio sentado aqui, dizendo que gostaria muito que o Grêmio tivesse contratado o Edilson por valores menores. Desde que num valor aceitável. Mas seria uma boa contratação. E o torcedor... horrorizado. E faz parte disso aí. Mas por isso o futebol é tão fascinante. Né? O Nelvio Rigotti, que mandou a mensagem antes sobre o Wendel, que o Grêmio comprou do Londrina. O Felipe Maciel. Boa noite, Maurício. Muito bom o programa, ainda mais quando o professor Enio, essa grande cabeça pensante do futebol, está aí. Transmito meu abraço a ele. A matéria paga tá paga já, viu? Aqui, bem como nós tínhamos combinado. Olha aqui, ó. O Roger, Colorado de Canoas, dizendo um abraço a todos, principalmente ao professor Enio, grande fã dele. E aí ele tá fazendo brincadeira com as manchetes de colunas que teve aí, de que o Tardelli ia ser uma grande contratação e que o Guerreiro foi um mico. Aí tá dizendo que, não sei o quê, que piada, quem saiu que foi corrido agora. Mas depois, isso acontece, já aconteceu o contrário. O Grêmio contratou um zagueiro com nome de remédio. Lembra do deboche? Quando o Grêmio e a entrevista do jornalista lá do Mui Malo. Quando o Grêmio contratou o Pedro Jeromel, que hoje é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, e o Internacional já fez contratações que acreditava que seria maravilhoso, foi um fracasso. Isso, todo dirigente que contrata corre esse tipo de risco. Claro que tem alguns riscos que são maiores, né? Tem alguns que a gente diz, para aí, tu tá vendo que vai dar errado. Trellis. Né? Não, o Trellis, o risco é de talvez dar certo. Tu errando pode acertar. E o Michael Swell, para pegar um de cada lado. Brocador. O Brocador, o outro, aquele, o Brian Rodrigues. Não, o Brian Rodrigues é antes. Não importa, mas é uma contratação que quando é feita,
Tu acredita que está contratando alguém bom pro teu Não, vou time. te dar então outro exemplo um pouco mais antigo e que os dois caíram no conto. Henrique Almeida. Foi pro Beira-Rio, ia ser anunciado no Inter. O Grêmio comemorava que deu um chapéu no Inter e tomou o Henrique Almeida. Mas escuta, o Internacional não ganhou a concorrência com o Corinthians e conseguiu trazer um fenômeno da base, que era o Gi Paraná. Lembram? O Internacional não deu em nada, sabe? Então, se a gente começa aqui a falar o número de jogadores da base, que o Grêmio tinha o novo Ronaldinho, lembram? O Bruno. E assim nós vamos. O Andrigo foi o melhor jogador de um campeonato gaúcho. Lembra? Sim. 2016? 16, sei lá. Onde é que está o Andrigo? Não, 16? Mas o futebol é assim. O Paulão, para muitos, foi o melhor. E para outros, inclusive na eleição da federação, foi o Andrigo. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, logo depois daquele gauchão, foi Inter e Chapecoense. E deram um pênalti pro Paulão cobrar, porque ele estava numa grande fase. Futebol, né? Então... Não, o Inter, e eu digo o Inter e sempre friso isso. O Inter, porque quem fez a brincadeira foi o Twitter oficial do clube, fazia brincadeiras de comparação do Paulão com o Garrincha por um drible que ele deu num jogo. Mas aí é brincadeira. É o folclore. Aí tu tá brincando, aí é aquela coisa assim de alimentar o torcedor, quer dizer, como hoje... Fazer gracinha. Hoje tá na 0 hora uma menina que vai lá pedir um autógrafo pro Sarrafiore e diz que é o momento mais emocionante da vida dela. Entende? Que, enfim, isso é futebol, é torcedor, é paixão, enfim. Agora, quando tu fala em contratações, para isso os clubes têm um departamento enorme de análise. Tem até uma sigla. Eu tenho o CAPA no caso do Inter, né? Sim. E o CDD no caso do Grêmio. Enfim, mas os dois o que são? São análise de desempenho. Análise de desempenho para subsidiar os dirigentes nas contratações. Minimizar os erros nas contratações. Mas acontece. Então, depois do intervalo, os nossos analistas de desempenho aqui, os nossos especialistas, vão falar que jogador, no caso do professor Enio, traria para, acertar o time do Cudê para começar a temporada, começar a disputa da fase inicial da Libertadores. E o Cláudio Medeiros vai me dizer qual é o jogador, o sonho de consumo para acertar o time do Grêmio para começar essa temporada. Já voltamos. Oito e 15 de volta com Cadeira Cativa, para a gente não deixar de citar aquela história que o Geraldo Andrade deixou de manchete. O Renato, na decisão de pênaltis do Campeonato Gaúcho do ano passado, como o jogador do Inter errou a cobrança de pênalti, ele chega a entrar em campo, é expulso pelo árbitro pedindo para que o André cobrasse a bola derradeira, na tentativa de, o André marcando o gol do título e tal, vai melhorar o ambiente para ele. Não foi o que aconteceu, porque ele não se ajudou também, né? É verdade, mas isso para te ver o tamanho do Renato nisso tudo, né? Maurício, rapidinho, eu só queria fazer um registro, porque amanhã começa em Alegrete, a minha cidade, o 40º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, né? 40 anos que acontece o FPAN em Alegrete, e amanhã é 17, 16 é hoje, 17 a 2 de fevereiro, 12 equipes estarão disputando o FPAN. Tomara que as coisas antes, do ano passado, tiveram que jogar o FPAN para julho, porque choveu, deu enchente lá, uma série de coisas. Esse ano parece que está mais para seca do que para enchente, né? E outro torneio de base tradicional, a Copa Santiago. O Grêmio está ganhando 1-0 ainda, né, Milton? Do 3 de fevereiro, na fase de grupos ainda. O Inter joga na sequência, enfim. E é legal que agora, por exemplo, a Copa Santiago, quem quiser pode assistir pela internet. Sim. Então se tornou muito fácil, muito acessível também esse tipo de torneio para todo mundo. Eu queria saber qual é o jogador de sonho. Vocês vão me responder, professor. Daqui a pouquinho. Antes eu vou dar o recado para quem está em casa da Fábrica Fantástica Brinde. Sabe como é que é? Também é um sonho. Brinde a propaganda inteligente. Todo mundo que vem aqui sonha. Não sei por que sonha em receber um brinde com a cara do REC, mas tudo bem. Brinde a propaganda inteligente, fidelize os seus clientes.
com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. São mais de 2.000 opções para o seu evento ou para a sua empresa no site fabricafantástica.com.br. Peça um orçamento via WhatsApp 991 18 5147. Fale com o Lohan e você vai ter as melhores opções de brindes com o melhor custo-benefício. Sinal Choque, há 25 anos, a melhor escolha em serviços de recuperação, chapeação, pintura e vendas especializadas de peças automotivas. Trabalha com carros de todas as marcas e modelos, aqui em Canoas, na Rua Europa 51. Sinal Choque, solicite um orçamento e deixe seu carro novo outra vez. WhatsApp 998 90 6546. Fale com o Rafael ali na Sinal Choque. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão, fidelize o programa de descontos da Sanar Farmácias, até 70% de desconto para você. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você no site centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém, aluguéis, condomínios, vendas. José do Patrocínio 381 e 385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, é onde o professor Enio vai comprar a nova camisa da Adidas. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado, televendas 34666133. O site é fac.com.br. Quem é o jogador dos seus sonhos para fechar esse time do Inter, para começar bem a temporada, professor Enio? Olha, na verdade, esse é um sonho antigo. Eu sempre achei que... Não que o Nacho Fernandes não seja um baita jogador, mas eu, do River Plate, toda vez que vi jogar, gostei do colombiano, do Borré, segundo atacante, que pode ser primeiro, enfim, mas que eu acho que faria uma dupla com o Guerreiro. É um baita jogador. Maravilhoso. Acho um baita jogador. Acho que encaixa. Porque, claro, dentro do que é possível. Tu vai dizer, tem bala na agulha, tem money para trazer esse tipo de jogador? Bom, eu estou pensando ainda dentro do razoável. Claro, o Bruno Henrique é melhor que ele, e o Neymar é melhor ainda. Bom, mas nós não estamos falando desse tipo de jogador. Cristiano Ronaldo e Messi também são. Firmino e Agüero, enfim, esses jogadores. Agora, o Arangues é uma boa o Inter tentar investir nele ou muda o disco? Eu acho que não tem bala na agulha. Se fosse possível, claro que é uma boa contratação. Sem dúvida nenhuma que é uma ótima contratação. Entra em qualquer time. Entra no time do Inter, entra no time do Grêmio, entra no time do Palmeiras, entra em qualquer time do Brasil com o pé nas costas. Entende? Agora, é jogador que está bem na Europa. O PSG está interessado nele? Quem está bem na Europa não vem para cá. O Gabigol veio jogar no Brasil porque estava mal. O D'Alessandro veio jogar no Brasil porque estava mal. É assim que funciona. É isto. Não adianta a gente ficar sonhando. Se estiver bem, os europeus são muito mais ricos que nós. Até porque a moeda dá 5 por 1 na nossa, né? Não, por que o Everton ainda está jogando no Grêmio? Porque nenhum europeu quis. Porque para eles pagar 30 milhões de euros, cara, eles acabaram de pagar isso por um menino do Flamengo reserva que jogou meia dúzia de jogos. Mas é um movimento de mercado que está acontecendo na Europa. Cada vez eles contratam mais jovem, né? Vinícius Júnior, Rodrigo, Renier. Parou. Não, mas isso dos grandes clubes que a gente conhece. Porque dos clubes médios, eles também buscam esse padrão. Às vezes levam os mais com um pouquinho mais de idade. Mas também. Até 23, 24. Depois disso... 24, depois começa a diminuir, é verdade. Mas com relação ao Everton, né? A janela não fechou ainda e não sei. Não sei se não Daqui a pouco começam a buscar o Keno porque sabem algo. Isso é opinião ou informação? Algum murmurinho que circula. Conselheiro bem informado. Depois do intervalo, o Cláudio pode falar um pouco mais disso e de quem é o jogador que vai acertar o time do Grêmio para essa temporada. Já voltamos.
8h23, vamos dar um pulinho lá no Paraíso, na Praia Lagoa Cortada. Confira. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí, você conferiu imagens do que é esse paraíso que é a Praia Lagoa Cortada. Ao longo da semana nós exibimos um bate-papo do REC com o Laíri também, falando sobre as vantagens desse baita empreendimento, dessa baita oportunidade que você tem a 30 quilômetros da divisa do Rio Grande do Sul, ali entrando em Santa Catarina. Tem um espectador aqui, o final 3453, dizendo que concorda com o professor, que o Borré é um jogador extraordinário. E aí ele diz que o Forlan foi um enganador que passou aqui no Inter em 2012. Eu até gostava de ver o Forlan, não achei ele tão enganador, mas não encaixou bem, era um momento também complicado do Inter, tinha aquela função do estádio, era um momento complexo do clube, né, professor? Mas não se dá um contrato de 3 anos para um jogador de 33 anos que não jogava já há no mínimo 2 anos. 2 temporadas. Desde que ele foi o melhor da Copa. Mas enfim, sabe, a questão toda é que o dirigente de futebol, Cláudio, né? Isso. Cláudio assumiu agora, o Grêmio precisa de um vice-presidente de futebol. Aí veio o Cláudio Medeiros do Grêmio do Prata. Pronto, assumiu o Cláudio. O Cláudio resolveu que vai comprar o Nacho Fernandes. O Cláudio pega 15 milhões de dólares e compra. O Cláudio pega 11 milhões de euros e compra o Pedro. O Cláudio é pouco gremista? Não. Ele quer que dê certo? Quer. Mas deu errado. Puxa vida. Sabe o que acontece com o Cláudio? Nada. Absolutamente nada. A única coisa que ele tem que provar é que ele não levou uma beira, que ele não foi desonesto. No resto, ele vai dizer, puxa vida, eu achei que ia ser bom para o Grêmio. Então, tu aposta com o dinheiro do clube da maneira que tu quiser. Tu pode ser responsável, tu pode ser liviano. Em 19 clubes da Série A se faz isso. No Bragantino não vai dar para se apostar tanto, ou se apostar e der errado, vai ter cabeças para rolar. Né? E no Atlético Paranaense, pelo menos, tem um dono para cuidar, né? Aí quem aposta é o próprio Petralha. Bom, mas é dono. Dono pode. É eleito, né? Quem? O Petralha? É eleito, passa por Assembleia Geral e tudo mais. Isso, o Vladimir Putin e o Medvedev também são mas no eleitos. caso do Petralha, agora ele foi aclamado. Há 4 anos, quando ele foi o candidato para o conselho e não para presidente do conselho de administração, porque não podia mais, ele ganhou por 50 votos. Quando é que ele perdeu? Nunca. Os Malucelli que entraram lá atrás não seguiram a linha dele. E aí saíram e tá ele. Tocou a musiquinha. Cláudio Medeiros, quem que vai acertar o time do Grêmio para 2020? O que falta contratar? Gostaria do Lucas. O número 5 ali. Lucas Leiva? Lucas Leiva. Número 5 para... Mas sai quem do time? Agora fiquei curioso. Olha, não joga o Lucas Silva. E o Maicon tá o Lucas Silva é reserva. Joga o Lucas Leiva e o Matheus Henrique hoje ali no meio campo. E o capitão? O capitão tem que se recuperar ainda. Mas quando o capitão tiver recuperado... Mas o capitão não precisou da cirurgia? Vamos ver. Aí tem que avaliar. Não, mas tem que ser assim. O Maicon também, olha, a gente tem que ver. É político, hein? Tem que ver se ele vai dar resultado. Nós ainda vamos ver ele dando as entrevistas que nem o Romildo. Obrigado, Geraldo, professor Cláudio Medeiros. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.